Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra do Senhor. Então, Deuteronômio, no capítulo 16, nós vamos ler os primeiros versículos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 16, primeiro versículo. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Tá bom até aqui. Vamos orar, depois nós vamos ler o resto desse capítulo e meditar. Vamos orar. Senhor amado, nós queremos ler esse capítulo tão maravilhoso e pedindo, Senhor, que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe nesta leitura, nos iluminando, nos ensinando a compreensão deste texto e, Senhor, aplicando a nossa alma ao nosso coração nesta noite, Senhor, de quarta-feira, em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida, nos fortaleça em Ti, em Cristo, para o Seu louvor, para o nosso bem. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos estudado nos últimos capítulos vários assuntos a respeito, irmãos, do culto, da adoração, local de culto, derrubada de... que Deus iria dar um único local de culto, ordenou derrubar os locais pagãos de culto, disse a eles, nós vimos também, meus irmãos, na semana passada, sobre a dieta, sobre os dízimos, sobre a questão dos levitas, sobre o ano da remissão. Então aqui nós observamos vários mandamentos, na verdade aqui, como o próprio livro de Deuteronômio significa, né? Tomar a lei e explicar a lei, aplicar a lei que o Senhor tinha dado, os 10 mandamentos na vida do povo. Aqui nós temos observado especialmente a questão de adorar somente ao Senhor, a questão de fazer um culto agradável a Ele. E também, irmãos, nós temos observado já muito o aspecto de amar o próximo, de cuidar do levita, do órfão, da viúva e assim por diante. Então nós temos aqui as tábuas da lei, né? Os mandamentos do Senhor sendo explicados. E para uma nova situação que o povo de Deus iria viver, que é na Terra Prometida, atravessando o Jordão. Eles iriam mudar daquele período de peregrinação para um período de estabelecimento, de se tornarem agora permanentes numa terra. Então Deus aqui está mostrando para eles como eles deveriam fazer nesse último discurso de Moisés. Na verdade, 3 discursos, né? Nós temos estudado aqui. Agora, nesse capítulo 16, nós chegamos, irmãos, finalmente à questão das festas, que já tinham sido faladas lá atrás, em outros momentos aqui do Pentateuco, mas aqui Moisés vai relembrar as 3 grandes festas que o povo deveria praticá-las, fazê-las no templo, no lugar exatamente que o Senhor iria escolher. Então nós temos a festa aqui da Páscoa, a festa chamada Festa das Semanas e também chamada Festa de Pentecostes. E a última festa, irmãos, é a Festa dos Tabernáculos. Essas 3 festas, elas seriam uma espécie assim de memorial, que o povo lembrasse tudo que Deus tinha feito a eles desde o Egito, e como o Senhor tem abençoado a vida deles, e preservado, e multiplicado, e sustentado a vida deles. Então, era uma espécie assim de momento, irmãos, em que essas pessoas iriam refazer uma espécie assim de reafirmação, melhor dizendo, da aliança, e de gratidão a Deus, de nunca esquecer que o Senhor é Deus deles, e daquilo que o Senhor Deus tem feito a eles. É muito interessante observar que essas festas, irmãos, têm conexão também com o Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, a questão da Páscoa, que o Senhor Jesus Cristo ele vai estabelecer a ceia do Senhor. Sabe a ceia que nós praticamos regularmente aqui na igreja? Então ele vai estabelecer a ceia no período da Páscoa, como que substituindo
a Páscoa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para a nova, digamos assim, ordenança da nova aliança, que é a ceia do Senhor. Então essas coisas estão conectadas. E vocês lembram também que o Espírito Santo, ele vem o quê? Ele vem exatamente na ocasião da festa das semanas, ou seja, da festa de Pentecostes. Então, irmãos, essas festas, tanto elas estão ali em relação ao povo de Deus, olhando para o passado, olhando para aquilo que o Senhor tinha feito imediatamente ali, trazendo-os do Egito, mas também está apontando para frente. Está mostrando assim, olha, virá o Redentor, virá o Salvador. Então, irmãos, para nós hoje aqui, no tempo da nova aliança, nós não precisamos mais, evidentemente, praticar essas cerimônias, essas festas, conforme o Senhor aqui coloca, mas elas têm uma aplicação para nós. Elas têm uma aplicação para nós, o povo da nova aliança, e eu gostaria de meditar com vocês nisso. Esse capítulo, ele também vai falar para nós a respeito, irmãos, do estabelecimento de juízes. Aqui o Senhor, a partir daqui nós vamos observar que ele vai falar de juízes, os capítulos seguintes também ele vai falar de reis, dos sacerdotes, assim por diante. Quer dizer, colocando ali os mandamentos do Senhor para aqueles oficiais, para aquelas pessoas que iriam liderar o povo, que iriam cuidar do povo de Deus. Então, veja, aqui nós temos os juízes, e quando nós pensamos assim em juízes, especialmente na mentalidade que nós temos hoje, né, que as coisas estão bem separadinhas assim, então tem a igreja, tem o governo, tem a justiça, tem as escolas, e às vezes nós não percebemos, irmãos, que essas coisas estão envolvidas na grande questão da nossa fé, do nosso coração em relação a Deus. No Antigo Testamento, Deus era o rei do seu povo, portanto, ele estava aqui, não tinha essa diferença, não tinha essas divisões, né? De maneira que este Deus que estipulava o culto e que deveria ser adorado, ele dirigia também a questão da justiça. Nós vamos observar aqui, então, que o estabelecimento de juízes, de oficiais, de pessoas que cuidariam, então, das causas e dos problemas ali, de julgamento entre as pessoas ali do povo de Israel, essa justiça ela estava intimamente ligada com a questão da religião, com a questão da adoração que o povo tinha a Deus. Era porque eles eram o povo de Deus que a justiça deveria ser justiça, de fato. Não haveria ali, então, injustiça, não haveria ali a questão de você beneficiar um e deixar o outro ser prejudicado por causa de riqueza ou por causa de privilégio, algum outro privilégio, nada disso. Haveria justiça porque o povo de Deus é povo de Deus. Então, é muito importante nós observarmos que a questão das festas, ela está no mesmo capítulo da questão do estabelecimento dos juízes, quer dizer, a questão da adoração a Deus, dessa lembrança de que o Senhor é Deus deles, Redentor deles, está ligada à questão do estabelecimento de juízes, quer dizer, se você adora a Deus, você faz justiça. Se você ama a Deus, você faz justiça, né? E outro ponto importante aqui, meus irmãos, é que, por exemplo, no finalzinho aqui do capítulo, depois que logo em seguida que ele acaba de falar dos juízes, são os últimos versículos aqui, temos 2 versículos sobre os juízes, aí no último versículo diz assim, né? São 3 versículos, do versículo 18 ao 20. Nos 2 últimos versículos, ele vai falar assim, 21 e 22, só para ilustrar já aqui ainda na introdução. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeste para ti. Nem levantarás imagem o que o Senhor teu Deus odeia. Então veja, a ligação entre justiça e o culto. Então essas coisas estavam ligadas em Israel, mostrando, irmãos, que o culto a Deus, quem adora a Deus, ama o próximo e cuida do próximo. Além de que, nós vamos observar, além de ter essa questão da justiça, quero chamar a atenção de vocês, que mais uma vez nesse capítulo vai falar nas festas, de novo, do levita, do órfão, da viúva, daquelas pessoas necessitadas, né? Então veja, as 2 tábuas da lei, amar a Deus, adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como
a si mesmo. Quer dizer, que quando eu amo ao Senhor, eu amarei o próximo, eu vou observar a necessidade dele, não vou ser insensível às necessidades dele e vou trabalhar para a justiça. Eu vou ser uma pessoa que farei tudo, procurarei fazer tudo com justiça. Mas, meus irmãos, vamos então observar aqui o texto da Escritura. Eu li com vocês o primeiro versículo e vamos ler então o texto. E como nós temos feito, eu vou fazendo algumas, chamando atenção aqui para os pontos e explicando para os irmãos. Leiam comigo então. Vamos ler a partir do primeiro versículo novamente, que diz assim: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Observe então que a festa da Páscoa, aquela festa que foi instituída, vocês lembram lá ainda no dia da libertação, quando o Senhor mandou matar os cordeiros e colocar na verga das portas o sangue, para que o anjo da morte ele não matasse os primogênitos de Israel. Lembra disso? Então, este animal morria, mas os primogênitos não morriam. E dali o povo saiu, depois da morte dos primogênitos no Egito, o povo saiu da terra, da escravidão, em direção à terra prometida. Então o Senhor está dizendo, faz essa festa em Abibe, no mês de Abibe, que era o mês da festa, né? Porque o Senhor teu Deus neste mês te tirou. Lembrando então dessa libertação que o Senhor fez na tua vida. Vamos ler o versículo 2. Então sacrificarás a Páscoa do Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar em que o Senhor escolher para ti, ali fazer habitar o seu nome. É interessante porque nós temos agora uma mudança. Na primeira instituição da Páscoa, as famílias comeriam, né? Mas agora os sacrifícios seriam feitos no templo, no lugar que o Senhor escolheria. É a revelação de Deus se desenvolvendo agora para um novo estado, né? Em que o povo estaria na terra prometida e ali teria o templo. Então, não mais nas casas, mas no templo eles deveriam então fazer os seus sacrifícios. E também aqui se coloca ovelhas e das vacas, mudando um pouquinho também a questão do próprio tipo de animal que era sacrificado, mas aqui já ligando a próxima festa. A Páscoa, propriamente dita, estava ligada aos pães ázimos. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ver. Bora lá, já vamos ler agora o versículo 3, observe. Nele não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, no 7º dia solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Então, junto com a Páscoa propriamente estava a festa dos pães ázimos, né? A festa dos pães, como diz aqui no versículo 4, não deveria usar fermento, levedado não aparecerá contigo por 7 dias, porque os pães sem fermentos, irmãos, pães ázimos, são pães que significam o seguinte, eles tiveram que, pães, como ele coloca aqui no versículo 3, pão de aflição, que eles sofriam no Egito, e eles tiveram que sair rapidamente, que não deu nem para fermentar o pão. Então, aqueles 7 dias em que eles comerem então esses pães,
sem fermento, seja um símbolo de tudo isso que aconteceu lá. Vocês percebem que Deus está chamando a atenção lá porque Ele fez no passado, né? Então, do cordeiro que foi morto na Páscoa, da libertação, da substituição que teve dos primogênitos no lugar daqueles cordeiros que eles matavam, nos pães ázimos. Então, Deus quer colocar na memória deles a grande libertação que Ele operou na vida deles, naquele grande momento ali que o Senhor então fez. Olha, irmãos, e repetindo, porém, a mudança agora, né? Que seria no lugar que Deus escolher, eles fariam então esta festa, agora nesse novo momento que eles iriam para a terra prometida. Quero chamar a atenção de vocês para o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Eu já disse para vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele estabelece a ceia do Senhor exatamente nesse período, mostrando que ele estava sendo tipificado no cordeiro, nos animais que morriam. E todos esses eventos aqui do pão sem fermento, tudo isso estava simbolizando a nova aliança, o sacrifício de Jesus. E o próprio Paulo diz de forma bem clara na carta aos Coríntios: Cristo é o nosso cordeiro da Páscoa. Cristo é o cordeiro pascal, né? Então, Cristo é aquele que estava sendo simbolizado aqui, irmãos, e por isso que na Páscoa ele estabelece a ceia. Agora, a nossa Páscoa é a ceia, né? Porque é interessante que a Páscoa estava então apontando para o futuro, para a vinda de Jesus, para o sacrifício de Jesus, nos substituindo de nós morrermos. Assim como o cordeiro substituiu a morte dos primogênitos, morreu no lugar dos primogênitos, Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar dos nossos pecados. E Paulo diz, olha, ele é o cordeiro da Páscoa. E Paulo diz mais, convém agora que nós também lembremos da questão do fermento. Fermento simboliza então corrupção, pecado. Paulo diz assim, devemos nos livrar do fermento, da corrupção. Indica então, meus irmãos, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos justifica, nos salva e nos liberta do poder do pecado, de maneira que nós passamos então a viver uma vida para Deus. Nós também todos éramos escravos, então veja que as coisas estão aqui tipificadas, apontando para o futuro, e que nós, irmãos, qual é o ensino para nós? É que nós regularmente devemos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Vamos continuar lendo agora e vamos passar para a segunda festa que está estabelecida aqui a partir do versículo 9. Acompanhe comigo. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Então, aqui é a segunda festa. A segunda festa, então, ela aconteceria o seguinte. Tinha a festa dos pães ázimos, tinha a Páscoa, e vinha logo a festa dos pães ázimos, que era colada, né? Podemos dizer que era a mesma festa no final das contas. E aí, então, 7 semanas seriam contadas desde que a foice começasse na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Então, quando começasse ali o trabalho da agricultura e tal, e aí então eles iriam contar 7 semanas, irmãos. O texto vai colocar assim para nós. Depois, vou ler aqui o versículo 9 de novo, né? 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, por isso que é chamada a festa das semanas, porque contava 7 semanas. De novo, ao Senhor teu Deus. Eles deveriam, nessa festa, trazer oferta voluntariamente da mão deles, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Essas festas, essas 2 próximas festas aqui, estão ligadas à questão da agricultura, da semeadura, da colheita, assim por diante. Chamar também essa aqui de festa de primícias, assim por diante, quer dizer,
Deus estava abençoando seu povo e agora eles trariam ofertas exatamente com o motivo de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem lhes abençoado, a oferta voluntária. Veja aqui mais uma vez a gratidão, né? Na festa da Páscoa, eles deveriam fazer essa festa ao Senhor e agradecer a Deus pela libertação. Agora, já lembrando do que Deus tem dado a eles na terra. Vocês percebem isso? Agora seria um povo que praticaria agricultura, plantaria, semearia, colheria, e tudo debaixo da bênção de Deus, e eles deveriam fazer essa festa das 7 semanas, que é também chamada festa de Pentecostes, em gratidão ao Senhor, trazendo daquilo que o Senhor tinha abençoado a eles, né? Veja que isso deveria ser feito com alegria. Olha o versículo 11. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Alegria exatamente por causa do que Deus tem feito. Alegrar-se no Senhor, alegrar-se na sua salvação, alegrar-se na sua bênção. Isso mostra, irmãos, então, que o culto, há um princípio geral de que o culto e todas essas festas deveriam ser feitas em gratidão e alegria diante do Senhor. Mas se alegraria quem? Veja quem se alegraria. Tu, teu filho, tua filha e o teu servo e a tua serva. Pessoas da tua casa, pessoas da tua família propriamente e também servos teus. Nós já falamos aqui sobre as leis, né? Servos e assim por diante. Mas não somente esses, irmãos, mas também o levita, que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão e a viúva. São grupos vulneráveis. O levita não tinha terra, vivia do culto, vivia do ensino, e eles então deveriam ser sustentados pelo povo de Deus. Inclusive nessas festas, eles participariam das ofertas, dos benefícios. Então eles se alegrariam com os levitas, também com o estrangeiro que estivesse ali. Veja que diferença, né? A Bíblia não diz para perseguir estrangeiros, como muitas vezes ao longo da história se fez, né? E nos nossos dias também se faz. Estrangeiro, o órfão e a viúva são grupos, então, que seriam convidados, eles participariam da alegria, do culto, da gratidão a Deus. Você percebe a maravilha que é isso aqui quer dizer? O povo grato a Deus e o povo que olha para os necessitados, o povo que olha para as necessidades daqueles que precisam, né? O texto diz aqui, então, que isso deveria ser feito mais uma vez no lugar que Deus escolheu, conforme a festa também da Páscoa, que deveria ser feita no lugar, aqui mais uma vez também no lugar que o Senhor escolheu. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Sempre aquela lembrança de que eles vão agradecer a Deus pela libertação e vão fazer essa festa lembrando de tudo que aconteceu e de toda a colheita e todas as bênçãos que o Senhor tem dado. Mas eles vão fazer também, meus irmãos, isso, agradecendo ao Senhor pela ajudando os servos, apoiando os órfãos, as viúvas, aqui por motivo de gratidão, lembrando que eles foram servos. Vocês percebem a conexão, então? Então, veja, irmãos, vamos aplicar isso aqui hoje. Essa festa, ela está ligada ao Pentecostes, né? Então, interessante, 50 dias se passavam, e por isso esse nome, né, Pentecostes, 50 dias se passavam da primeira festa da Páscoa, então era feita essa festa das semanas, e ali então o povo se alegraria pela colheita, louvaria a Deus por todas as bênçãos, e juntos com os mais necessitados se alegraria no Senhor, porque eles tinham sido servos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, é exatamente nesse período que vem o quê? O Espírito Santo. Então, tem a Páscoa que Jesus estabelece. Não é interessante isso? Tem a Páscoa que Jesus estabelece ali, a ceia do Senhor, e morre na cruz, nesse período da Páscoa, mostrando que ele é o Cordeiro da Páscoa. E 50 dias depois, vem o Espírito Santo, o Pentecostes. E a igreja, então, frutifica, se espalha por toda a terra. Provavelmente, então, o significado é esse, ou seja, de frutificação. Assim como essas festas, elas estavam ligadas. Esta Páscoa estava ligada à libertação, ao Cordeiro, e a segunda festa ao fruto, né, da terra.
Então, a obra do Espírito Santo que faria frutificar a sua obra, a obra do Evangelho, a obra de Cristo por toda a terra. Veja o que o texto diz agora no versículo 13, irmãos. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres escolhido da eira e do teu lagar. Essa aqui já mais lá para o final do ano, né? Nos últimos meses do ano. Já os frutos ali finais. E na tua festa alegrar-te-ás, tu, teu filho, de novo, né? Festa dos tabernáculos. Tua filha, teu servo, tua serva, levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas. Agora a festa dos tabernáculos, mesmo princípio. Se alegrar junto com essas pessoas aqui. Não só a família, mas o servo, a serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Veja o que diz o verso 15. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. Percebe aqui que a gratidão a Deus, a segunda festa também relacionada às colheitas, já no final ali, e adorando a Deus, se alegrando, agradecendo pela bênção, agradecendo junto com os outros, não de forma egoísta, mas ajudando também aquelas outras pessoas. E nos 2 versículos nós temos o resumo das 3 festas. Veja o que diz o versículo 16 e 17. Agora ele faz o resumo do que ele já tinha dito nas 3 festas. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães ázimos, que é a festa da Páscoa, né? Na festa das semanas, que é o Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, ele levaria a oferta daquilo que o Senhor tem dado nessa festa. Cada um conforme o dom de sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele tiver dado. Ou seja, proporcionalmente ao que o Senhor abençoou, né? Com alegria, traria essa oferta ao Senhor. E é interessante aqui, eu esqueci de falar, essa festa dos tabernáculos era para lembrar também a peregrinação do povo, em que eles habitavam em tendas, né? Irmãos, eu não pulei nenhum versículo, não? Não, né? Então tá. Festa dos tabernáculos, celebrar 7 dias, quando tiver escolhido a tua eira e o teu lagar. Só relembrar aqui, irmão, se eu não esqueci de falar alguma coisa importante. Versículo 15 diz: 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar em que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar todo o trabalho das tuas mãos, né? Ok. Chegamos agora, irmãos, ao versículo 18, a última parte do capítulo, que aqui o assunto muda um pouco, parece até desconexo, né? Ele está falando de festa, agora vai falar de juízes, mas não é desconexo, como eu já expliquei para vocês na introdução, porque o povo que adora a Deus é um povo que faz justiça para a glória de Deus, que faz política para a glória de Deus, que faz tudo para a glória de Deus, né? Mostrando aqui que nós somos chamados, nossas funções, seja o que for que você tiver de função na sociedade, você não desconecta com a sua fé, da sua fé. Mas você faz aquilo para a glória de Deus. Então, por exemplo, quem vai ser juiz? Quem vai ser um político? Quem vai ser um governante? Nós vamos falar nos próximos capítulos dos reis, né, naquela época. Quem vai ser um sacerdote naquela época, quer dizer, vai fazer tudo para a glória de Deus. E nós, nas nossas funções, né? Aqui nós não temos juízes, nem políticos, nem governantes, mas nas nossas funções, naquilo que o Senhor Deus chamar vocês para executarem na sociedade, para o bem da sociedade, vocês vão fazer isso para a glória de Deus e vão fazer isso com justiça. Esse princípio aqui da justiça se aplica a todas as funções, né? Tem um princípio geral aqui. Mas a justiça lida com o quê? Lida com causas de pessoas. Tem um que acusa, tem um que tem que se defender, ou tem situações ali em que tem que ser resolvido entre 2 pessoas, quem está com a razão, enfim, o que é o correto, o que é justo, então deve-se buscar os juízes. Moisés já tinha estabelecido juízes no seu tempo, mas agora na terra
vai mudar isso um pouquinho. Porque o povo seria, um pouquinho não, bastante, na verdade, porque o povo se espalharia por uma grande terra. Então, eles deveriam fazer o quê? Vamos ver o que está nos 3 versículos aqui. Acompanhe comigo. Versículo 18. Juízes e oficiais porais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então veja, vamos explicando logo aqui, para a gente destacar. Eles deveriam estabelecer juízes e oficiais. Nós não sabemos direito o que se refere a esses oficiais, mas auxiliares, né? Podemos dizer assim de maneira geral, auxiliares desses juízes. Juiz a gente sabe o que é, né? Porás em todas as tuas cidades, ou seja, cada cidade teria então juízes. Cada cidade que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos. Para quê? Para que julgue o povo, e tem que julgar o povo com justiça. Juízo de justiça. Um povo que adora a Deus nas festas é um povo que faz justiça na cidade. Não é interessante isso? Né? Olha o versículo 19, diz como fazer justiça. Observe. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Então, como é que vai fazer justiça? Ele fala 3 coisas aqui, bora ver? Não torcer o juízo, não fazer acepção de pessoas, não receber peitas. 3 coisas. Então, não perverter a justiça, não fazer acepção de pessoas, quer dizer, não escolher por face. Eu vou preferir esse aqui ao outro. Não tem isso. É justiça igual para todos. Né? Não receber peitas, suborno. Porque exatamente por causa do suborno é que faz a diferença entre uma pessoa e outra. Em que a justiça não vai ser igual, mas vai ser uma justiça injusta para o que paga. Não é assim? O texto vai dizer: a peita cega os olhos dos sábios. A pessoa não enxerga mais o que é correto. E perverte as palavras dos justos. De maneira, irmãos, que a peita, onde tem suborno, onde tem peita, onde tem então pagamentos, tem injustiça. Isso é contrário ao Senhor. Deus verdadeiro, o Deus que vai ser adorado nessas festas, que liberta, é um Deus justo, que não admitirá injustiça. Onde tem adoração na vida pública, irmãos. Uma vez eu coloquei a frase de um pastor, deixa eu ver se eu consigo lembrar da frase. Eu não sei se eu vou conseguir, mas mais ou menos a frase que quer dizer assim: onde tem verdadeiro culto público, terá culto na vida pública. Né? Então, se você adora a Deus nas festas, é isso que o Senhor está dizendo, você vai adorar a mim quando você for julgar. Então, juiz, seja justo. Pode aplicar isso de forma bem geral, irmãos, em todas as nossas relações. Nós vamos errar, nós vamos pecar, que nós somos imperfeitos, mas para o louvor a Deus, por amor a Deus, Deus que nós amamos, que nos salvou em Cristo e que é justo, nós vamos procurar ser justos com nossos próximos, na nossa família, nosso trabalho, em todos os lugares. Nós vamos procurar agir com justiça. Finalmente, irmãos, ainda lembrando do versículo 20, completando, somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Isso significa que Deus trará justiça se houver injustiça. Deus não aceitará a injustiça. Então, para que vivas, tu vais para a terra, possuir a terra. Pratiques a justiça, porque o Senhor trará justiça na terra. Né? Finalmente, os 2 últimos versículos que dizem: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Essas árvores, não é porque é uma árvore, plantar árvore, não é que Deus esteja proibindo plantar árvore, é porque as árvores,
eram associadas à idolatria. Então não devia, junto ao altar do Senhor, fazer essas coisas. Não deveria levantar imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Junto a esses altares do Senhor, não deveria então colocar nenhuma imagem, nenhum poste ídolo, enfim, edificação, qualquer coisa que simbolizasse os ídolos, que fosse para os ídolos. A adoração deveria ser somente ao Senhor, porque diz o Deus odeia, não levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Deus odeia porque são ídolos. O Senhor disse, segundo o mandamento, não farás para ti imagem de escultura, porque tudo isso é idolatria. Então, o povo deveria cultuar o Senhor. Veja, um povo, o que é que nós aprendemos aqui? Um povo que deveria fazer essas festas em gratidão ao Deus que os salvou e que os deu colheita e abençoou. Eles deveriam, com gratidão, fazer essas festas para não esquecerem das bênçãos de Deus, para louvar a Deus, para se alegrar no Senhor em gratidão. E nisso, chamar os outros necessitados para participar com eles da festa. Esse mesmo povo deveria ser um povo que praticaria justiça, que os juízes seriam justos, e esse povo não deveria aceitar ídolos entre si. Né? Então, meus irmãos, aqui está. Nos dias do Novo Testamento, nos nossos dias, isso se aplica como? Ora, se aplica, na verdade, de que nós devemos lembrar do que Deus fez por nós. Por que nós estamos aqui, irmãos? Por causa do nosso Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo, que nos substituiu para nós não morrermos e morreu por nós. Nos deu de graça a salvação, quando nós cremos, sem obras, de graça. E tem nos sustentado até aqui. Tem nos dado sustento material também, mas especialmente nos sustentado espiritualmente, nos fortalecido até aqui. Então, quando nós nos reunimos aqui, irmãos, na igreja, no culto público, nós devemos nos reunirmos para a sua glória em gratidão e alegria. Ele é o nosso Cordeiro. Ele nos deu o Espírito Santo. Lembra disso? Pentecostes. Ele nos abençoa nessa peregrinação. Podemos aplicar também, que ali estava no tabernáculo, nossa terceira festa, lembrando da peregrinação deles. Ele tem nos sustentado, nos abençoado até aqui. E ele, então, neste amor e nessa gratidão a ele, nós devemos ser sensíveis à necessidade dos nossos irmãos, aos levitas de hoje, à necessidade do culto, né? aos estrangeiros, pobres, órfãos, viúvas de hoje. Devemos, então, nos alegrar e levar essa alegria aos necessitados, em termos de generosidade, levando o Evangelho, levando também, dentro daquilo que nós pudermos, o suprimento das suas necessidades. Devemos viver vidas, irmãos, para o louvor, em honra e glória de Deus, em gratidão. Lembrar que nós servimos um Deus justo e que nós não devemos ser injustos com o nosso próximo, nem nos associarmos a nenhuma injustiça. Se porventura assumirmos um cargo que tenhamos responsabilidade, né, de lidar com as pessoas, especialmente se alguém aqui um dia se tornar um juiz, né, que faça tudo com justiça, que pratique a justiça, para a honra e glória de Deus, conforme nós aprendemos aqui. E que cuide para não submeter, em gratidão de novo a esse Senhor, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cuidemos para não nos submetermos a ídolos, a não misturarmos o culto a Deus com o culto a ídolos, a não plantarmos nenhuma árvore junto ao altar do Senhor, a não levantarmos imagem a qual o Senhor Deus odeia, mas em amor a Ele, em gratidão a Ele, honrá-lo em tudo, não deixar as coisas dessa vida, não começar a adorar as coisas desta vida, ou qualquer criatura, mas todo o nosso louvor, honra e gratidão seja esse Deus que nos salvou gratuitamente em Cristo Jesus. Em suma, que em gratidão a Ele nos alegremos, amemos a Ele e amemos o nosso próximo. Né? Que Deus nos abençoe, irmãos.
e nos fortaleça, nos ensine desses capítulos de Deuteronômio. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê graça nesta noite, depois de termos lido essa preciosidade aqui. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, Senhor, de estudarmos este capítulo maravilhoso. E a nossa oração é que o Senhor aplique essas verdades à nossa vida hoje, Senhor. Essas festas que nós não temos mais obrigação de cumpri-las, que são da antiga aliança, mas que o princípio delas, o Senhor, aplique o princípio de gratidão, de amor, pelo que o Senhor tem feito, nos dado Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, que nossa vida seja sem fermento, nos dado o Espírito Santo, que opere em nós uma grande colheita de fruto espiritual. Nos faz pessoas gratas, alegres em Ti, cultuem com alegria, Senhor, aqui na igreja, e vivam em gratidão e alegria a Ti, em tudo que fazem, especialmente amando o próximo, especialmente os mais necessitados, e vivendo em justiça, Senhor, espalhando a Sua justiça e combatendo a idolatria no nosso próprio coração. Ó Senhor, nos santifica, nos fortaleça cada vez mais. A nós estamos aqui, e a todos os nossos irmãos de nossa igreja e de outras igrejas também, teus servos. Em nome de Jesus nós oramos. Que assim seja, Senhor, mais e mais em nós e em todos. Amém. E amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos agora, irmãos, ter o nosso momento de oração, tá? Convido vocês a deixarem aberta aí a sua Bíblia, neste capítulo que nós vamos orar.